Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel 6, no versículo 16, onde a palavra do Senhor fala: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e salteando diante do Senhor, o desprezou no coração. Diante dessa palavra, a gente tem que pensar uma coisa. Naquela época, a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus, a presença do próprio Deus naquela cidade, naquele local. Onde estava a arca, ela representava a presença do Senhor. Então, Davi estava lá o que? Como? Cheio da presença do Senhor. E o modo como que ele expressava essa presença do Senhor era dançando, era salteando, era se alegrando, era adorando. Então, quando ele entrou na cidade com a arca, com a presença do Senhor na vida dele, com a presença dessa doce presença do Espírito Santo, ele não se conteve na sua alegria. E Mical estava lá olhando pela janela. E Mical não estava entendendo o que estava acontecendo, por que Davi estava daquele jeito, o que estava salteando e estava alegre. Porque ela não tinha a presença do Senhor. Ela não entendia o que era a presença do Senhor. E isso é o que acontece com a gente. Quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente está com essa doce presença, quando a gente busca essa doce presença do Senhor, é genuíno a nossa alegria, é genuíno a nossa vontade de louvar, é genuíno a nossa vontade de cantar, de saltear, de dançar e de ter cada vez mais essa presença na vida da gente. E quem está de fora não entende. Não entende por que a gente, às vezes, até está passando por uma luta, até às vezes está passando por uma dificuldade, está até mesmo passando por algum problema, mas a presença do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida nos conforta, nos fortalece, nos ajuda, nos faz passar por essa prova com alegria, salteando e cantando louvores. Quando Mical estava lá e vendo aquilo, ela desprezou o marido dela no coração. E se a gente ler mais a fundo aqui na palavra, vai falar que ela não teve filhos por causa desse desprezo. Então, a gente tem que entender que quando a gente não busca a presença do Senhor, a gente fica amargurado. A gente fica uma pessoa que está à margem. A gente fica uma pessoa que não entende por que a outra é feliz mesmo passando por alguma prova, mesmo passando por alguma tristeza, mesmo passando por alguma dificuldade. A gente tem que entender que quando a gente resolve entregar a nossa vida para o Senhor Jesus, isso não significa que nós vamos passar por esse mundo sem provas, sem lutas, sem tristezas, mas nós vamos passar por esse mundo, passar por essa vida com essa presença que acalma, que alegra, que consola, que está conosco nos momentos difíceis. Ficar acompanhando a alegria dos outros pela janela não é o que o Senhor Jesus, não é o que Deus quer pra gente, como a Mical fez. Como ela não entendeu essa presença, porque ela não sentiu essa presença, como ela não sabe como que é maravilhosa essa doce presença do Espírito Santo. E é isso que o doce Espírito Santo está buscando, está falando conosco hoje. Ele está falando assim, olha, às vezes tem coisas que está dentro de mim, de você, que
que você não está entendendo e é só eu que posso solucionar, te explicar e te fazer entender. Porque é o Espírito Santo é que nos dá, é a presença de Deus através do Espírito Santo, é que nos dá a clareza de tudo que nós estamos passando aqui. É o que nos conduz, é o que nos dá o consolo, é o que dá a nossa esperança. É essa presença. Então não adianta a gente tentar seguir as coisas pela nossa própria cabeça, pelo próprio coração, sem que a gente seja guiado pela própria presença do Espírito Santo. Nós precisamos, nós necessitamos dessa doce presença na vida da gente em qualquer momento da nossa vida. E Deus nos convida hoje para a gente ser protagonista dessa história e não ficar somente olhando e desprezando pela janela. Ele nos convida que a gente coloque Ele no nosso coração e que Ele seja o primeiro lugar na nossa vida, para que Ele possa nos conduzir a lugares altos, a coisas grandes, a nos colocar no lugar que Ele deseja que a gente chegue. Porque nada que é desejo do coração do Senhor para a nossa vida é ruim. E a gente tem que simplesmente confiar nessa presença maravilhosa e deixar de ser espectadores para ser protagonista. Amém? Vamos orar. Pai amado, santo, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos entregou hoje. Pai, nós sabemos que o Senhor não colocou ela por acaso na nossa vida e que o Senhor tem um propósito na vida de cada pessoa que está ouvindo essa palavra hoje. Por isso eu te peço, Deus, que o Seu doce Espírito Santo penetre no coração de cada uma pessoa que está nesse momento ouvindo esse vídeo e que elas possam entender e compreender qual que é o propósito delas através de ouvir essa palavra. Pai, o Senhor nos chamou para a gente ser o protagonista e não para a gente ficar na janela desprezando a Sua presença e não ficar à margem, mas para que a gente seja sim algo diferente, algo novo, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, que nós possamos fazer a diferença na nossa vida através da doce presença do Seu Espírito Santo, Pai. Que a Sua doce presença do Seu Espírito Santo possa penetrar no coração de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva nesse canal. Um grande beijo e até a próxima.